Amém. Glória a Deus. Bom, hoje, como você já sabe, é um dia que a gente comemora o Dia das Mães. E eu queria dividir uma palavra com você. Você pode estar vendo que o nosso culto hoje pela manhã está um pouquinho menos gente, porque na verdade nós vamos ter um musical especial do Dia das Mães à noite, né? Não sei se você sabe, mas você vai estar aqui com a gente. Não sei se falaram com você. Vai ser um musical que as crianças vão apresentar para as mamães. Então, estão ensaiando já há mais de alguns meses aí, tá? Vai ser lindo, lindo, lindo. Quero convidar você a estar com a gente à noite também. Vai começar às 7 horas, ok? E eu queria trazer uma palavra para você, breve, sobre uma mãe que é aprovada por Deus. Uma mãe que é aprovada por Deus e algumas lições que a gente aprende com essa mãe que é aprovada por Deus, né? Primeiro, entender que ser mãe é algo incrível, né? Quem aqui é mãe? Levanta a mão assim, só para ver quantas mães tem aqui. Olha só, tem algumas mães aqui nessa manhã. Ser mãe é algo incrível, né? É algo que a gente sonha, né? Alguns planejam, conseguem planejar, sonhar, se organizar. Tem gente que conseguiu isso com mais facilidade, tem gente que teve mais dificuldade, mas é um milagre da vida. É um milagre da vida. Mas quando a mulher se torna mãe, ela começa a descobrir algumas coisas, alguns sentimentos, algumas reações e ações, alguns comportamentos que ela nem imaginou que ela poderia ter, mas que a maternidade tem o poder de despertar nela. Então, por exemplo, a gente fala do carinho, do afeto, do beijo, do abraço, né, de lidar ali com a criança, mas também tem os sofrimentos de uma mãe. Os sofrimentos que envolvem as cólicas, que envolvem, às vezes, quando está grávida, né, o pé fica inchado. Quem ficou com o pé inchado quando estava grávida? Deixa eu ver se tem alguém que ficou com o pé inchado. A barriga enorme, né? E às vezes o desafio para poder carregar o bebê depois que nasce, né? Quem ficou noite sem dormir aí? A mãe que ficou noite sem dormir por causa do bebê? Levanta a mão, gente. Confessa que Deus da vitória. Não é? Então são sofrimentos que toda mãe vive, né? Por exemplo, quando ele começa a crescer, a gente toma susto, e agora não só para as mães, mas para os pais também. A gente toma susto, o filho some do nada, né? E quem já viveu um susto como esse aí? Quem já viveu um susto? Que o filho sumiu? Aí, o pessoal está confessando aos pouquinhos, vai levantando a mão. E tantas outras coisas, a preocupação aumenta, aí a gente pensa assim, depois que crescer, aí passa a preocupação, não é assim que a gente pensa? E melhora ou não melhora? Melhora ou não, gente? Depois fica mais velho, melhora ou não? Continua a mesma coisa. Só muda a preocupação, mas a preocupação é a mesma. A gente preocupa com quem que ele vai escolher para casar, será que vai casar certo, né? Aí quando casa, poxa, e agora? Vai morar onde? Enfim. E quando a gente olha para isso, eu queria falar com vocês da maior referência de maternidade que existe na Bíblia. Quem sabe quem é? Quem é, gente? Maria. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre Maria. Então abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 18 a 25. Mateus capítulo 1, verso 18 a 25. Nós vamos ler na versão NVT, nova versão transformadora, ok? Diz assim o texto. Quem achou diz amém. Ok? Diz assim o texto. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo que resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta:
Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, que o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus, aleluia. Em Lucas capítulo 1, verso 34 e 35, eu quero ler com você também. Lucas 1, 34 e 35. Diz assim, ó. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Diga amém, aleluia, glória a Deus. Feche os olhos. Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz. Queremos ser tocados pelo Senhor. Fala conosco através dessa palavra. Nos ajuda a entender a proporção, a dimensão, o tamanho da expectativa, do projeto, do sonho que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a sair daqui com uma palavra rema, uma revelação daquilo que o Senhor quer que a gente viva hoje. Fala conosco, fala com cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Bom, o texto vai dizer então que Maria é avisada por um anjo que ela ia ficar grávida. Como vocês sabem, Maria estava noiva, de José. Então, de repente, ela surge uma bomba. Para mim, isso é uma grande bomba. Porque como que uma mulher, menina nova, talvez os seus 15, 16 anos ou até menos, descobre que quando noiva vai se tornar grávida sem ter tido nenhuma relação sexual antes, virgem? E como explicar isso para a sociedade? Como explicar isso para o seu noivo? Como que as pessoas iam olhar para ela? Como que as pessoas iam pensar a respeito dela? Então, a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, sobre uma mãe aprovada por Deus, quando ela está grávida. Uma mãe aprovada por Deus quando está grávida, que é o desafio de Maria. Porque Maria já estava compromissada com José, já era noiva de José. Naquele tempo, o noivado era algo muito sério, era algo que era um compromisso para o casamento, de forma que já estava comprometida em aliança. Não era fácil cancelar o noivado. Então você imagina para ela ter que encarar essa situação agora, sabendo que ficaria grávida, como que ela ia lidar com o seu noivo, como ela ia lidar com a sociedade, como ela ia lidar com os amigos, como que as pessoas iam achar dela aparecer grávida antes do casamento. Naturalmente, uma grávida já tem muitas preocupações. Gente, eu, tenho 2 filhos, eu sei muito bem como é que é. Na primeira na primeira a gente vai acompanhar, a gente quer saber como é que foi, mas será que está certo? Será que a cabeça está no tamanho certo? Será que não sei o que lá? Será que, como é que ele está crescendo? Será que, como é que está o batimento do coração? Quem concorda com o que eu estou falando, sim ou não? Quem ficava nervoso quando ia fazer uma ultra, preocupado? Levanta a mão, gente, confessa, irmão. Não é assim? É assim, porque tem muita coisa na nossa cabeça. Agora imagina para Maria, além das preocupações que ela deveria ter com Jesus, o seu filho, que estava aqui, na sua barriga, ela também tinha que ter preocupação com todo esse contexto, de como lidar com tudo isso. E agora, o desafio de contar isso para José. Então, a gravidez de Maria sofrida vai ensinar 2 coisas para a gente. Primeiro, Maria era alguém disponível para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Quando o anjo fala com ela, ela simplesmente responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Diga amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, ela não questionou, ela aceitou o comando de Deus, aceitou a palavra do anjo e falou: que aconteça comigo conforme a tua palavra. A pergunta é: quando Deus fala com a gente, qual é a nossa reação? Quando Deus direciona a gente, como nós lidamos com o comando de Deus? Como nós lidamos com a palavra que Deus diz para nós? Uma missão dessa, doida, de repente aparecer grávida, noiva. Uma missão dessa, de alta responsabilidade, simplesmente ser
alguém que vai criar e educar o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. E ela responde: que aconteça comigo. Sabe o que significa essa resposta dela? Significa que ela poderia perder o seu noivo, significa que ela poderia perder a sua credibilidade. Não importa, o que mais importa para ela é obedecer e seguir o comando de Deus. Posso ouvir um amém, glória a Deus? E a pergunta de Deus para mim e para você nessa manhã é: o que mais importa para você? O que mais importa para você? O que realmente você leva a sério? O que realmente rege a sua vida? Então, a primeira coisa é a disponibilidade dela em ouvir. E segundo, disposta a pagar um alto preço pela vontade de Deus. Aí eu te pergunto: qual é o preço que a gente tem pago pela vontade de Deus? Qual é o preço que a gente está disposto a pagar pela vontade de Deus? Ah, pastor, o pessoal foi de manhã lá na ação. Ah, não, sábado de manhã eu gosto de dormir até tarde. Ah, sábado de manhã eu tenho que trabalhar. Ah, sábado de manhã, a gente está sempre dando desculpa, porque a gente não quer pagar o preço para nada, para fazer a vontade de Deus. Ela estava disposta a ouvir a Deus e cumprir o seu mandamento, aquilo que Deus determinou para ela, independente do que poderia acontecer com ela. Ela estava confiante na palavra e na resposta de Deus para a vida dela. Ela tinha uma palavra, ela tinha uma promessa: você vai ser a mãe do Messias. Ela tinha uma palavra. E se ela sabia que ela vai ser a mãe do Messias, ela sabia que, no final das contas, Deus ia estar guardando ela. E a pergunta que eu tenho para você é: qual é a palavra que Deus tem para você? Qual é a promessa que Deus tem para você? Qual é a palavra que Deus tem direcionado você? Qual é a palavra que Deus gerou no seu coração? O que Deus espera de você? Você reconhece isso? Você está disposto a pagar um alto preço por isso? Às vezes, a gente, nessa luta da vida, às vezes a gente começa a perceber que está perdendo, a gente desiste. Numa maratona, por exemplo, o fato de a pessoa estar 5 km na nossa frente, não significa que ela vai ganhar. Sabe por quê? Porque ainda não acabou. Posso ouvir um amém? Ainda não acabou. O que eu estou querendo dizer para você é que, por mais que esteja difícil essa maratona, essa luta, esse gigante, por mais que esteja desafiador o que você está enfrentando, deixa eu te falar, ainda não acabou. Porque o Deus que te deu a promessa, o Deus que te deu a palavra, o Deus que te deu o comando, se você pagar o preço, Ele está com você. Se você for fiel à voz dEle, Ele está com você. Mas sabe qual é o nosso problema? Posso falar aqui abertamente? A gente quer fazer do nosso jeito e espera que Deus faça com que dê certo. A gente abre mão de pagar o preço para ouvir a voz de Deus e ora para que Deus abençoe. Ah, pastor, está muito difícil, porque os meus filhos não fazem nada do que eu mando. Eles não estão entendendo o que eu estou falando com eles. Eles estão querendo nem saber de Deus mais. Deixa eu te falar, a corrida ainda não acabou. Confia na palavra de Deus. Faz a sua parte, pague o preço. Confie na palavra que Deus deu para você. Você e sua casa vai servir ao Senhor. Eu vejo que você vai poder testemunhar e falar: eu fui fiel a Deus, eu paguei o preço. E eu tenho meus filhos guardados, blindados na casa do Senhor. E não deixa que as coisas te desanimem a ponto de você parar, interromper aquilo que Deus mandou você fazer. Ei, você esposa, não espere seu esposo tomar iniciativa para fazer o que tem que ser feito. Ei, você esposo, não espere a sua esposa tomar iniciativa para aquilo que precisa ser feito. Ei, você filho, não espere seus pais tomar iniciativa para aquilo que precisa ser feito. Se Deus falou com você, se Deus já direcionou o que você precisa fazer, você precisa obedecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Não adianta a gente criar argumentos para atrasar aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Pastor, que tipo de preço o senhor está falando? Às vezes, não desistir do casamento é um preço que você está pagando por amor a Deus, querendo um milagre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, você não desistir dos seus filhos, de que eles vão se render ao Senhor, também a pagar um alto preço. Às vezes, não desistir do seu ministério,
daquilo que Deus te confiou, desistir dos seus discípulos, não desistir da missão que Deus te deu. É exatamente o preço que Deus espera que a gente pague, para que Ele possa nos abençoar. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido, sim ou não, gente? Amém? Segunda coisa, quando uma mãe é aprovada por Deus, quando o filho some, eu queria ler isso com vocês, Lucas capítulo 2, verso 42 a 49. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo, então, entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pai e mãe, levanta a mão quem é pai e mãe. O que você faria se teu filho some 3 dias? O que você faria se teu filho, com 12 anos, sumisse 3 dias? O que você faria? Você já tinha morrido do coração, você não? Pois é o que essa mãe viveu. É o que essa mãe passou. É o que essa família viveu. Todos que ouviram se admiraram de seu entendimento e das suas respostas. Quando viram seus pais, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Aqui tem muito aprendizado nesse texto, muito interessante. Primeiro assim, a expectativa de 3 dias procurando um filho. Gente, não é para qualquer um não. Que baita susto que essa mãe tomou. Eu já perdi meu filho na praia, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. Vivi uma experiência na praia que foi o maior susto da minha vida, onde eu estava aqui conversando, meu filho está ali brincando, aí estou aqui, pum, aí daqui a pouco quando eu olho de novo, não vejo ninguém. Aí eu levanto, aí vou naquela direção, não vejo ninguém, olho para o lado, não vejo ninguém. Aí eu vejo um cara passando com uma bolsa, entrando numa Kombi, eu falo: meu Deus, será que ele está dentro da bolsa? Aí eu olho para o mar e falo: será que ele, meu Deus, estou vendo um movimento ali no mar, será que ele foi para o mar? Isso em frações de segundo. Aí daqui a pouco eu vejo um cara estranho passando com a outra bolsa do lado de lá, eu falei: meu Deus, será que do outro lado da rua? Gente, cada segundo que passava, foi aumentando meu desespero. E eu comecei a perguntar para um: vocês viram a criança? Viram a criança? Na praia. Ah, você vai lá no posto do bombeiro e olha lá. Aí eu saí correndo, subi, aí tem uma escada assim, um negócio bem, uma plataforma assim bem alta. Quando cheguei na plataforma, eu vi uma criancinha assim, andando assim, ó. Lá já devia estar, sei lá, uns 500 metros lá longe já. Andando assim, brincando assim, olhando para a praia, andando assim, ó, sem parar, indo. Cara, eu saí correndo. Assim, eu não consegui nem reconhecer que era meu filho, porque estava muito longe. E eu só pedindo a Deus: Senhor, tem que ser ele. Era a minha última esperança. E quando eu fui chegando perto, que eu comecei a reconhecer ele, as pernas começaram a ficar bamba, de tão nervoso que eu estava, de susto que eu tomei. Ai, filho, por que você fez isso quando eu encontrei ele? Aí ele falou: ah, pai, é porque a criança não tem noção na praia, porque é o mesmo cenário. Ela acha que ela está correndo lá embaixo, acha que está pertinho de você. Aí eu estava muito longe. Então, naquele dia eu pude sentir um pouquinho do susto que Maria e José devem ter sentido. Vou te falar, irmão, as pernas bamba. Que susto. Quem já passou por uma experiência assim, já tomou um susto assim quando fez isso? Confessa que Deus é a vitória, gente, isso. Não é desesperador? Não é desesperador? Mas, gente, quando a gente olha para o texto, a gente vê que Jesus, ele não fazia nada por acaso. E esse sumiço de Jesus, ele tem um conceito aqui por trás. Porque quando a sua mãe vai indagar ele fala: não, mãe, é tipo assim, a minha prioridade é fazer a vontade de Deus. Eu vim aqui para obedecer a vontade do meu pai. Mãe, eu estou aqui a serviço do meu pai. Eu respeito você, honro você, mas eu estou aqui a serviço do meu pai. Eu estou aqui a serviço da obra do meu pai. Ele diz assim: não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? Então, a gente entender
que por mais que a gente tenha um compromisso com a nossa família, que a gente ame a nossa família, que a gente honre nossos filhos, tudo precisa estar debaixo da direção, do comando do nosso Pai. Quem entendeu? Do nosso Pai. Então, às vezes, o Pai vai dar direções para você. Ele vai falar assim: pega a sua família, pega a sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para outro lugar. Talvez você venha parar aqui em São Paulo, em Alphaville, ao comando de Deus. E a sua família entendeu e veio com você. Talvez Deus está falando com você para você ir para outro lugar. Eu não sei qual é o comando que Deus está te dando, só sei de uma coisa: você precisa ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. E eu vou falar para os filhos aqui. Tem filho que acha que maturidade é fazer o que quer, a hora que quer. Ei, maturidade é obedecer quando você não tem vontade. Maturidade, uma pessoa madura é aquela que faz o que é certo, independente se tem vontade ou se não tem vontade. Não é, pastor São? É isso. É obedecer mesmo sem vontade. Isso é maturidade. Dar satisfação é maturidade. Dizer para onde vai é maturidade. A gente precisa entender isso. Meu Deus. E um conselho para os pais. A gente pode aprender muito com a fé que a Maria tinha. A fé que Maria tinha. Um dia ela está numa festa com Jesus. E ali acabou o vinho. E ela, com fé, acreditando no que seu filho poderia fazer, ela fala com ele. E Jesus responde: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Parece duro ali o que Jesus respondeu, mas o que ele estava dizendo é que quem define a estação do seu ministério era Deus. É por isso que a ideia de que Maria é a mãe de Deus, que nós precisamos orar para que Maria interceda para Deus nos abençoar, está equivocada. Porque na verdade, Maria também era alguém que precisava ser fiel a Deus. E Jesus, ele deixa claro que quando ele estava aqui na terra, Maria foi a mãe biológica dele, Maria foi a mãe do Messias, mas Maria não é a mãe de Deus. Porque o tempo todo Jesus deixa claro que ele estava ali para obedecer ao Pai, obedecer a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a gente não precisa, o texto diz que a gente não precisa de intermediador, só há um intermediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Por isso, quando a gente ora em nome de Jesus, a gente já sabe que as nossas orações serão atendidas e ouvidas por causa do nome de Jesus Cristo. Essa é a ideia da palavra. O texto diz: mulher, que tenho eu contigo? Jesus parece duro, mas é deixando claro, gente, que realmente no Evangelho ele deixa claro que a prioridade era obedecer à vontade do Pai, daquele que o enviou na terra. Ok? Terceira coisa que a gente aprende, para a gente ir caminhando para o fim: uma mãe é aprovada por Deus quando sente a dor do seu filho. E aqui é bem interessante, porque faço ideia do que essa mulher passou. Quando o filho sofre, a gente sofre, sim ou não? Quem aqui já teve a experiência de ver seu filho sentindo dor e você fazer uma oração: Senhor, coloca essa dor em mim, mas tira essa dor dele? Quem já teve essa experiência? A gente não tem esse amor de pai, de mãe, é onde a gente quer substituir o sofrimento do nosso filho. A gente tem a coragem de passar o sofrimento para nós, porque a gente não quer ver o nosso filho sofrendo. Eu não vou esquecer a cena nunca, né, meu amor, de ver o nosso filho quando ele estava com quase pneumonia, né? Muito mal no hospital, magrinho, todo amuado. Foi muito triste ver ele daquele jeito. E a gente ali com fé, confiando, mas não foi fácil. A oração era: Senhor, pode trocar comigo, mas não deixe ele assim, não. Isso é um amor de pai, um amor de mãe, um amor paterno. Então, ela passou por isso, vendo o seu filho sofrendo. E injustamente, o que é pior. Não foi fácil para Maria ver tudo aquilo que aconteceu com seu filho, apanhando, sendo humilhado, usando uma coroa de espinho, sendo injustiçado. Faço ideia do que ela passou, tendo que suportar o sofrimento do seu filho.
Essa é a verdade. Tem filho que até apronta e faz a gente sofrer. Tem filho que faz a gente sofrer por causa que ele faz muita besteira, não é? Toma as escolhas erradas, toma decisões erradas. Mas no caso de Jesus, Jesus era aquele que era alguém justo, mas que veio em sacrifício por nós. Então não foi fácil para Maria. Lucas capítulo 4, verso 28 a 30 diz: quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Imagina essa mulher sofrendo do filho que estava fazendo a coisa certa. Gente tentando empurrar ele precipício abaixo, destruir a vida dele, matar o seu filho. Gente, quando alguém faz alguma maldade com o nosso filho, tem hora que a gente não responde pela gente. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos ser sinceros. Se deixar, se a gente pegar um dia alguém fazer uma maldade com o nosso filho, eu não sei nem o que a gente faz. Eu fico pensando, o que essa mulher passou? O que essa família viveu? Eu queria dar alguns conselhos aqui para as mães em relação às dores do seu filho. Primeiro, acredite no que você fez. Acredite no que você investiu. Acredite naquilo que você fez pelo seu filho, independente se ele está reconhecendo hoje ou se ele está conseguindo fazer aquilo que você espera hoje. Segundo, não se culpe pelo que não fizeram. Ninguém acerta em tudo. A gente não acerta em tudo. A gente erra. Qual a mãe que de repente não esqueceu a lancheira do filho em casa, né? Que não esqueceu de comprar o lanche. A gente não acerta em tudo, mas não se culpa por isso não. Terceiro, ore muito, independente do que tenha feito. Ore muito. Ore e decrete aquilo que o seu filho vai ser, vai se tornar, aquilo que o Senhor prometeu para você. Decreta no mundo espiritual. Não aceita nada diferente disso. A oração de uma mãe tem muito poder, irmão. Tem muito poder. Amém? Quarto, ame muito, independente do que ele esteja fazendo. Não deixe de amar o seu filho, por mais que ele faça as escolhas erradas. Continue em oração, amando, acreditando, lutando por ele, dizendo: eu não vou desistir de você. Eu te amo. Eu não concordo com isso não, mas eu sei que você é um escolhido de Deus. Por isso eu continuo te amando. Quinto, jamais defenda seu filho se ele estiver errado, fazendo algo errado. Faz isso não. Faça isso não. Se ele estiver errado, corrijam. A pior coisa para uma mãe é defender o seu filho quando ele está errado. Amar não é concordar. Amar não é aplaudir. Amar é dizer, independente do que você está fazendo de errado, eu não concordo, sou contra, mas eu te amo. Eu te amo. Por último, para encerrar essa mensagem, uma mãe aprovada por Deus, quando vive uma dor da perda, quando vive a dor da perda, não deveria ser assim, mas às vezes os filhos se vão antes. Às vezes acontecem perdas na vida de uma mãe, perdas que machucam a gente, que ferem a gente, que geram angústia, geram dor. Quando Jesus vai à cruz, Maria fica ali do lado, observando, em choro, em lamento. A sua mãe fica de pé, vendo tudo aquilo que Jesus passou na cruz, vendo tudo aquilo que estava acontecendo com ele, vendo ele ser maltratado, morto, apunhalado. Mas a verdade é que quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, a gente jamais pode permitir que as nossas perdas paralisem aquilo que Deus quer fazer em você e através de você.
Ei pai, ei mãe, homem, mulher que está aqui, deixa eu falar para você. Não deixa que a sua perda destrua você. Entenda que aquilo que você perdeu, se você está em Deus, Deus é fiel para estar com você ao seu lado, suportando esse caminho com você, de mãos dadas. Ele nunca deixa você sozinho. Ele está com você de mãos dadas nesse vale, atravessando esse vale com você, dizendo: ei, eu estou contigo. Não desiste não, porque eu sei o que eu te chamei, eu sei o que eu te criei para fazer. Ah, pastor, mas eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais meu pai, eu não tenho mais minha família. Mas você tem aquele que pode todas as coisas. Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está contigo e que jamais te abandona. A Bíblia diz: pode uma mãe abandonar um filho, mas eu jamais os abandonarei. Então Ele não te abandona, Ele está contigo. E aquilo que Ele te escolheu para fazer, aquilo que Ele te levantou para ser e fazer, Ele não desiste. Então você não tem o direito de desistir. Todo esse sacrifício, todo esse amor, toda essa renúncia, Ele veio diretamente dos céus, abriu mão da sua glória, se fez homem aqui, sofreu para que você pudesse fazer as escolhas certas, para que você tivesse liberdade, para que você pudesse ser o homem e a mulher que Ele espera que você seja. Então nós não podemos invalidar o sacrifício dele por causa da nossa perda, por mais doloroso que seja. Hoje é dia de você celebrar que Jesus está vivo, e que Jesus ama você, e que independente das suas escolhas erradas, daquilo que você perdeu, daquilo que você sofreu, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Não se perde nas suas perdas. Não se perde nas suas perdas. Não permita que as pancadas da vida te paralisem naquilo que você precisa fazer. Você pode ter perdido algo valioso, mas você não tem o direito de desistir, irmão. Você não tem o direito de parar. E vamos parar de encontrar as perdas como uma muleta para a gente continuar parado, abatido, triste, angustiado, cabeça baixa, dizendo: ah, eu não entendo porque isso acontece comigo, eu não entendo. Não precisa entender não, irmão. Assume uma postura de fé, levanta a cabeça, sabe que você é filho de Deus. Deus te deu saúde, Deus te deu oportunidade. Deus, todo dia é um novo dia de oportunidade que Deus vai te dar. Todo dia é um novo dia de oportunidade que Deus vai abrir para você. Todo dia é um novo dia de misericórdia, de esperança, de amor que Deus libera para você, irmão. Então você não tem o direito, mãe e pai, de desistir. Ah, pastor, mas o meu filho não é o que eu queria. Não importa. Continue crendo, declarando. Continue profetizando sobre a vida do seu filho. Bota a mão na cabeça dele quando ele está dormindo e declare sobre ele. Declara sobre ele e fala: meu filho é um escolhido de Deus, é um servo de Deus, é um prometido de Deus. Vai ser um profeta para as nações em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Profetiza sobre o seu filho, profetiza sobre a sua casa. Ah, o meu marido não é o mesmo, o meu marido mudou, começa a declarar sobre a vida dele. Ah, minha esposa não é, começa a declarar sobre a sua esposa. Pare de deixar que as dificuldades e as suas perdas, aquilo que não está diferente, se torne uma realidade no seu presente. Ei, o passado já foi, agora você pode mudar a realidade hoje. A partir daquilo que Deus está entregando para você, está confiando em você, e através de você, muitas pessoas vão ser abençoadas e alcançadas. Quem crê nisso de verdade, em nome de Jesus? Fique de pé em nome de Jesus. Quero cantar, depois eu vou orar com você. Eu quero declarar para você, mãe. Quero declarar para você, pai, para você, para cada um aqui familiar, que nós estamos vivendo um novo tempo. Um tempo onde a gente vai entender que ser alguém aprovado por Deus é alguém que não desiste e que segue em frente. Então eu quero que você feche seus olhos agora. Quero que você ore comigo. Nós vamos cantar essa canção, depois nós vamos orar. Feche seus olhos.